Só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira. Vem pra cá, se a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Participar, o Manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Deus existe. Boa noite, amigos do Esporte por Esporte. Está no ar mais um programa para falar de futebol, falar do Campeonato Paulista, do início muito bom do Santos Futebol Clube, que tem uma semana inteira para trabalhar, para treinar e enfrentar o Red Bull no próximo final de semana. E teremos aí nesta segunda-feira também muito assunto sobre o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians, que tem a Copa do Brasil no meio de semana, não esquecendo da Portuguesa Santista, que joga nesta quarta-feira em casa contra a Catanduvense. Então este é o programa Esporte por Esporte, que está no ar para falar de futebol e muitos outros assuntos em qual nós já citamos. E para participar ao meu lado, nesta noite nós temos aqui o Vladimir Matos, fazendo a lateral esquerda, meia esquerda, né, camisa 10. No nosso lado direito nós temos o nosso querido Wagner Frederico, com camisa de número 8, ele que na Cezan joga com a camisa número 9, perde muitos gols, mas costuma também fazer uns decisivos, né? Para dar uma moralzinha para você. E na ponta direita, hoje nos e-mails, aí diretamente com você, telespectador, Ricardo Pérez, com a sua língua afiada, tem muito para falar nessa noite. Lembrando que o nosso querido Armando Gomes está passeando nessa semana, foi para o Uruguai, Argentina, então nós estamos aqui substituindo e fazendo esse programa aqui com toda a equipe e a gente agradece a sua audiência. E eu já peço logo de cara o destaque do Vladimir Matos, dando o seu boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Flavinho. Boa noite, companheiros da mesa. Boa noite, público telespectador. Bem, a Portuguesa volta a campo aí na próxima quarta-feira, 8 horas, 20 horas, em Eurico Mursa, contra a equipe da Catanduvense, né? Duas novidades. A primeira é ruim para a Portuguesa, o meia Carlos Alberto sofreu uma contusão na coxa esquerda, desfalque confirmado para esse jogo. E pelo lado da Catanduvense, a estreia do treinador Rodrigo Deião, em substituição ao Sérgio Santos, demitido após 2 derrotas consecutivas, né? Sérgio Santos é aquele que jogou no Santos? Volante? Me parece que sim. Deve ser, Sérgio Santos. Mas 2 jogos, 2 derrotas, uma para o Desportivo Brasil, gol por 1-0, gol do nosso amigo Edson Pio, e perdeu no final de semana para o São José por 2-0. Então o Catanduvense vem pressionado, precisando de uma vitória a qualquer custo, né? Melhor para a Portuguesa, que jogando da forma que vem jogando, tem tudo para ganhar mais essa partida. E também teremos em campo o Taboão da Serra, né? Jogando com uma partida muito difícil contra o Olímpia, aí torcendo pelo nosso amigo Axel, né? Que ele consiga a primeira vitória, já que o Taboão vem de 2 derrotas consecutivas, né? Enfim, aí a quarta-feira aí bastante movimentada para quem gosta e quem torce pelos times e treinadores da região. E que a torcida compareça em Eurico Mursa, porque é um jogo importante. Lembrando que o regulamento, me ajuda aí, Vladimir, são 20 equipes e classificam 8 para a fase decisiva, né? Isso mesmo, 8 equipes, né? As 8 melhores pontuadas classificam para a segunda fase, que é quando se inicia o mata-mata, né? Também aproveitar para lembrar que até amanhã o torcedor poderá adquirir por R$10 o ingresso para as arquibancadas descobertas. É muito importante que o torcedor da Portuguesa prestigie essa partida. E compareça, porque a saída, o início do campeonato bem feito ajuda muito a classificar. E a Portuguesa já iniciou bem, com 4 pontos em 2 jogos, um jogo fora de casa, e agora atua em seu próprio estádio. Que o torcedor compareça nesta quarta-feira. E o Wagner Frederico vai dar o seu destaque para Massas Veneza, a maior casa de massas de toda a Baixada Santista, que fica aqui no Supercentro Boqueirão, na rua Oswaldo Cruz, número 319.
o Brás aguarda você. O Brás, os seus filhos que trabalham lá na Massas Veneza, um atendimento muito legal, muito gostoso. E você pode passar ali no Supercentro Boqueirão, porque ali tem doces, massas, qualquer tipo, é com a Veneza, a melhor casa de massas de toda a Baixada Santista. Wagner Frederico, você gostou do início do Paulistão, do Peixe, das outras equipes? Boa noite a você, ou se você tiver também outro assunto, que você fique à vontade. Muito boa noite. Boa noite, Flavinho, boa noite a todos, pessoal de casa, especialmente. Não, vamos falar do Paulista, sim, do Campeonato Paulista, dessa rodada que começou muito bem para o Santos, né? O Santos, eu não posso dizer que surpreendeu, porque o Santos já vinha jogando um grande futebol desde o ano passado. Para mim, como equipe titular, já era a melhor equipe do Brasil, continua sendo, na minha opinião. Mostrou isso contra o Linense, mesmo estando numa condição física inferior às equipes, à equipe do Linense, porque todos os times do interior começam a trabalhar a sua preparação física antes dos times de São Paulo, por uma questão, antes dos times grandes, né, por uma questão de calendário. Então, mesmo assim, o Santos conseguiu impor a sua superioridade técnica e chegou a uma goleada muito tranquila, sem nenhuma dificuldade. O que não aconteceu com São Paulo, o que não aconteceu com o Corinthians e que não aconteceu até mesmo com o Palmeiras, né, o grande campeão brasileiro do ano passado. O São Paulo, para mim, foi a grande surpresa negativa, né? Eu esperava mais do São Paulo, embora, teoricamente, tenha enfrentado o adversário mais difícil, né, que é o Audax, que vem com a sua... Apesar de ter perdido vários jogadores que se destacaram na campanha do vice-campeonato paulista, manteve a sua forma de jogar, manteve a sua comissão técnica, o grande trabalho do Fernando Diniz, né, que continua na equipe, iniciou o campeonato jogando da mesma maneira que jogava ano passado, no Paulistão do ano passado, futebol que o fez chegar até a final do Campeonato Paulista. Mesmo assim, eu acho que o São Paulo poderia ter feito uma estreia melhor, né? O São Paulo tomou uma goleada por 4-2, o segundo tempo de São Paulo foi muito ruim. Rogério Ceni realmente não estreou bem. Rogério Ceni, que para mim continua sendo uma grande incógnita, é uma grande aposta, um grande risco para a diretoria de São Paulo ter colocado o seu maior ídolo, o maior goleiro da sua história, o maior ídolo mesmo, né, como jogador, para assumir uma equipe que não é uma equipe que corresponde à realidade de São Paulo. São Paulo não tem um elenco capaz, na minha opinião, de brigar por títulos. Pode até acontecer no Campeonato Paulista, por uma coisa ou outra, é um campeonato que tem a sua fase de mata-mata, mas você, olhando para a temporada, Campeonato Brasileiro, Campeonato de Pontos Corridos, acho que o São Paulo merecia mais. Rogério Ceni assumir essa missão logo de cara, merecia um elenco melhor. Parece que a diretoria aí, como eu imaginava, jogou para a torcida, jogou a bomba em cima do seu maior ídolo, do maior ídolo do clube. O Corinthians é uma equipe que pode crescer, né, com a chegada agora do Jadson, que já assinou um contrato, já é reforço da equipe. Não sei se ele vai ser aquele Jadson que da sua primeira passagem pelo Corinthians, mas é um jogador que com certeza vai acrescentar muito à equipe. E o Palmeiras, que ao contrário do Santos, inicia, na minha opinião, um novo trabalho. Técnico novo, de característica nova, jogadores com características diferentes, como o próprio Felipe Melo, né? O Cuca, que era o comandante do Palmeiras, era um técnico que é um técnico que gosta de futebol mais bem jogado, mais ofensivo, de toque de bola, de chegada, ao contrário do técnico atual, que, na minha visão, vai assumir uma grande responsabilidade, porque está pegando um time vencedor e tudo que ele fizer daqui para frente, se não for mais do que foi feito ano passado, a bucha vai ser muito grande para ele carregar, porque a torcida vai pegar no pé e se as coisas não caminharem do jeito que tem que caminhar, ele não tem respaldo para se segurar no cargo. Então, acho que, na minha opinião, dos quatro grandes,
dos 4 técnicos que vão comandar as equipes grandes de São Paulo, é o que tem o maior desafio. Então é isso, o campeonato começa com o Santos como favorito, e favorito também até ao título brasileiro, junto com o Flamengo e também o Palmeiras, se o Palmeiras conseguir superar essa fase de mudança com a sua nova comissão técnica. O São Paulo que enfrenta na quinta-feira o Motoclube pela Copa do Brasil, no Maranhão, e o Corinthians que enfrenta na quarta-feira a Caldense. Lembrando que a Copa do Brasil agora, nas primeiras fases, são apenas uma partida, já é decisão. Então, o Corinthians e o São Paulo têm decisão nesse meio de semana. A gente vai falar sobre essas partidas. Temos muito aqui comentar em relação ao Palmeiras também, que você falou uma grande verdade. Eu acho que no futebol a coisa mais difícil é você assumir um time que é campeão. Isso é o mais complicado para quem chega, porque você tem essa responsabilidade que o Wagner citou. Porém, o cara tem que provar que é bom. O Muricy Ramalho assumiu um São Paulo que era campeão da Libertadores da América. E ele sagrou-se tricampeão brasileiro. Então é hora de mostrar competência. Bom, o Ricardo Pérez vai dar o seu boa noite, o seu destaque para Nita Alimentos. Há mais de 45 anos na cidade de Santos, a Nita Alimentos, da famosa farinha de trigo Nita. E também de misturas para bolos, pães e panetones. Tudo muito prático para consumidores e profissionais da panificação. A Nita tem um novo centro técnico que desenvolve sempre muitas novidades e colabora no desenvolvimento profissional dos seus clientes. Nita Alimentos, 45 anos produzindo momentos deliciosos a você. O Marcão tá chateado, hein? O Marcão que tem no seu São Paulo, o seu coração está derrubado após essa goleada na estreia do Campeonato Paulista. É ou não é, Ricardo Pérez? Boa noite. Boa noite, Flavinho. Boa noite, amigos do Esporte por Esporte. Sem dúvida, o Marcão deve estar preocupado, dando soco em ponta de faca lá na Anitta. Mas você que está assistindo o programa, não se esqueça que agora, além da televisão e da internet pelo portal Santa Portal, você também pode assistir o programa Esporte por Esporte pelo Facebook. Entra lá na página do programa, olha, tá aí a página do programa, facebook.com/esporte por esporte, e você pode assistir pelo Facebook, tá? Mande mensagens para cá, as mensagens você pode mandar pelo programa esporteporesporte.com.br ou então no Facebook mesmo. Você entra no Facebook e entra lá botando seus comentários, fazendo perguntas, que os nossos comentaristas estarão aqui para responder. E eu pergunto ao Flavinho, que grande meia esquerda do Santos veio da Caldense, Flavinho? Ailton Lira? Ailton Lira, veio da Caldense. Garoto. Você sabe quem jogou na Caldense aqui da mesa? Não, você? Você. Eu saí da Portuguesa Santista em 1996 e recebi um convite da Caldense para jogar as finais. Na verdade, a Caldense ia para a fase decisiva do Campeonato Mineiro. E olha que tinha uma bela estreia, viu? Nós jogamos contra o Atlético Mineiro no Mineirão e, surpreendentemente, nós ganhamos de 3-0. E eu tive a felicidade de dar 2 passos para 2 gols. Então eu tive um início muito bom na Caldense. Que campeonato foi esse? Campeonato Mineiro, 1996. Daí quando a gente foi para o mata-mata, a Caldense foi a primeira colocada na fase de grupos. Mas quando foi para o mata-mata, nós cruzamos com o Cruzeiro. E aí a batata assou. Aí nós perdemos em Minas Gerais. E no jogo de volta nós empatamos e caímos fora. Em Minas Gerais não, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E empatamos no jogo em Poços de Caldas e fomos eliminados, mas foi uma grata... Foi muito gostoso jogar em Poços de Caldas. É um clube muito bem organizado, a Caldense. Já passaram vários atletas de nome lá. O Ailton Lira começou lá, né? Quem também começou, quem foi emprestado no início da carreira, vocês sabem quem foi? Lembram? Casagrande. Casagrande. Casagrande veio da Caldense, não veio? Quem? Não. O Neto do Guarani. O Casagrande foi... Casagrande é que teve uma com passagem. Ailton Lira? Veio mais um com Ailton Lira. Da Caldense? Não foi o Neto, não. Foi o Célio, acho. Você está falando do Neto, zagueiro do Santos. Neto, zagueiro do Santos. Não, eu confundi com o Neto do Corinthians. É que o Neto, acho que também, ou o Célio ou o Neto, que eles eram até um tipo, 2 parecidos, né? Mas acho que também vieram, um dos 2 veio da Caldense junto com o Ailton Lira, assim. Não me lembro exatamente quem foi. E o Casagrande foi emprestado quando era juniores, né? E foi artilheiro
e foi artilheiro lá na Caldense, voltou para o Corinthians e acabou se destacando. Ô, Flávio, Pode falar, Vladimir. você estava comentando agora sobre a questão do Eduardo Batista no Palmeiras. São Paulo, no Palmeiras, né? E sobre esse peso que ele tem de substituir um técnico campeão brasileiro. Eu bem me lembro do treinador Cilinho, que, se não me falha a memória, substituiu o Pepe depois dele ter ganho títulos do brasileiro. E foi muito bem, né? Lançou aquele time dos menudos do Morumbi. E aí vem uma outra me chama a atenção. O Pepe assumiu no lugar do Cilinho. O Cilinho tinha montado aquele time e o Pepe assumiu e foi campeão brasileiro. Mas o Cilinho assumiu no lugar de alguém. Eu não lembro se foi do Falcão ou se o Falcão veio depois. Eu lembro que o Cilinho pegou e ele foi o primeiro a dar oportunidade lá para Sidney, Silas, Miller e o Careca que tinha voltado do... Acho que foi o Carlos Alberto Silva que estava na frente Mas dele. uma coisa que a gente nota no São Paulo, e isso tem muito a ver com esse declínio do futebol do São Paulo, é a falta de jogadores de base. Se você lembrar qual foi o último grande jogador da base do São Paulo que permaneceu no clube, foi o Kaká. Então o São Paulo, que foi um time que, principalmente depois da fase do Cilinho, deu muita oportunidade aos jogadores de base. Hoje você nota o São Paulo, hoje você tem o Rodrigo Caio, você tem até aquele outro no segundo volante, mas realmente... Você tem o Breno que retornou, teve o Lucas que saiu, mas ele não... Pelo que o São Paulo investe Exatamente. na base, o São Paulo tem o melhor centro de treinamento para o departamento de base dos clubes brasileiros, sem dúvida nenhuma. Disparado. E é o que mais investe também. O São Paulo, se eu não me engano, o São Paulo investe 3 milhões de reais por mês. E vendeu, só para manter aquele CT da base em Cotia. E vendeu como é que é o nome dele agora? David Neres. São Paulo perdeu dois atacantes em uma semana. O David Neres e o Wellington Nem, que se machucou agora e vai ficar 2 meses fora. E Flavinho, o nosso querido Ricardo Ornô de Moura, que nos assiste, hoje presidente da Godesab, lá faz um belíssimo trabalho junto com o Pedro Gouveia na Prefeitura de São Vicente, nos informa aqui que realmente o Vladimir estava certo. Foi o Neto que veio junto com... Trabalha hoje na Terracom, Neto. Obrigado, Ricardo, pela audiência, obrigado pelo auxílio. E o Vladimir lembrou do Neto, o Neto que foi um zagueiraço. E tinha os irmãos dele, né, que também jogaram no... Era Joãozinho e Neto, a dupla de zaga, não é isso? Joãozinho e Neto. Joãozinho e Neto, aquele time de 78, 78. Tinha o Zé Carlos, tinha o Antônio Carlos, que perdeu um pênalti. Era o Nelsinho, o pai do Eduardo, né? Gilberto na outra lateral, na lateral esquerda. Gilberto Sorriso. Tinha o Zé Carlos, que era o volante. O goleiro era o Vitor. Eu lembro que ele jogava com a camisa vermelha. Vitor e o Flávio, na reserva. O Vitor se machucou e o Flávio jogou as finais. Jogou a reta final contra o São Paulo. 2 falhas abissais. Né? O meio de campo era no começo do campeonato, da temporada, era o Clodoaldo, depois entrou o Toninho Vieira, né? Ailton Lira e Pita. Jogou o Zé Carlos, eu lembro bem do Zé Carlos. Mas o Zé Carlos eu lembro não era do Rubens titular. Feijão naquele time de... Também não era titular. Claudinho. Agora dizem que o Ailton Lira, ele veio de contrapeso, né? Porque o Santos queria contratar o Neto e mandaram o Ailton Lira junto. Porque o Ailton Lira já era um pouco mais velho, né? Ele não era tão novo. Então, mas dizem que ele não veio, não foi ele o contratado. Eu também já ouvi essa história. Eles queriam o Neto o Armando comentou isso, o Walter Dias comentou sobre isso, e de que na realidade o Ailton Lira veio como contrapeso. Eu não lembro desse... Eu não lembro assim desse detalhe, mas é que, por exemplo, o Ailton Lira, ele já veio aqui, mas já devia ter uns 28, já veio mais pro final da carreira, 30, por aí. Ele não veio novo para cá. Inclusive, ele já era bem calvo quando ele chegou aqui para jogar, já tinha pouco, já demonstrava a idade. Ele veio com 28 anos, com essa idade. Foi um campeonato, eu lembro bem que foi um campeonato atípico, porque o Santos ganhou do São Paulo, empatou com a Portuguesa, depois ganhou da Portuguesa, perdeu do Palmeiras, que naquela época ainda tinha Jorge Mendonça, perdeu do Corinthians, empatou com o Corinthians. E eu lembro que as semifinais, o São Paulo enfrentou o Palmeiras e o Serginho, jogando pelo São Paulo, fez um gol no finalzinho do jogo. Às 40:10, uma cabeçada de fora da meia-lua, na prorrogação, centro do Getúlio. O Zé Sérgio também jogava no São Paulo, né? O Getúlio. O Zé Sérgio veio para o Santos. O Zé Sérgio fez o Santos ganhou o primeiro jogo de 2-1, foi um gol do Pito. O segundo jogo o Santos está ganhando de 1-0. Aí o Antônio Carlos perdeu um pênalti, era para ser 2, estava 1-0. No finalzinho o Zé Sérgio fez um gol.
E aí Mas teve... não foi essa final que o Santos teve que ganhar no tempo normal e na prorrogação? Não. Não. O Santos teve que ganhar. O Santos ganhou o primeiro jogo 2-1, o segundo empatou 1-1, teve o terceiro jogo. O terceiro jogo foi 2-0 para o São Paulo. O São Paulo fez 2-0 logo no começo do jogo e praticamente não houve jogo. Ficaram tocando bola. Aí na prorrogação, o Santos jogava pelo empate. Aí empatou 0. O Feijão perdeu um gol. Cara a cara com o goleiro perdeu. Porque naquele regulamento esdrúxulo, mais um, né? Que foi em 79, o São Paulo, no inclusive. terceiro jogo, era pior. terminou em 79. Terminou em 79. O São Paulo poderia ganhar o terceiro jogo de 20-0, que ia ter a prorrogação. Quer dizer, então, por isso que não teve jogo depois. O Santos sabia que não ia empatar, não quis se desgastar. O São Paulo também não precisava marcar mais gols e ficaram enrolando. No terceiro jogo, praticamente, o São Paulo fez assim, com 20 minutos, fez 2-0, acabou o jogo. Ficaram tocando bola, esperando até chegar a prorrogação. Por isso que é bom fazer programa com os velhos, entendeu? Eles conhecem, sabem das histórias antigas. Eu fico aqui aprendendo. E na semifinal foi com o Guarani que o Santos jogou. O Santos ganhou 3-1. 3-1. Gol Nilton Batata, do Juari. Histórias do Santos Futebol Clube em épocas boas, épocas de grandes craques. Mas eu acho que não é só épocas boas do Santos, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. Naquela época você tinha uma Ponte Preta, Guarani, Ferroviária. Futebol paulista, o futebol do interior era paulista, muito forte. Botafogo de Ribeirão Preto, o próprio Comercial. Esse Guarani que o Santos ganhou na semifinal tinha sido campeão brasileiro com o Zenon. O São José chegou a empatar com o Santos aqui na Vila. O Guarani foi campeão brasileiro com Careca, com Zenon, com Neneca goleiro, Bozó na ponta. Capitão, era um timaço. Zenon. E o Renato Permucho na meia direita. Grande Renato, que depois foi para São Paulo. Eu joguei com o Renato na Ponte Preta. Bom, nós estamos aqui em parceria também com o Boqueirão Express Grill, que tem um almoço por quilo imperdível. São mais de 100 opções diariamente, incluído churrasco. Tem picanha, tem costela, tem cupim. Tem o que você pedir lá no Boqueirão Express Grill, que fica aqui na rua Doutor Lobo Viana, 89, ao lado da Universidade de Santa Cecília. Aberto todos os dias. E além do churrasco, você encontra lá uma variedade de frutos do mar, além de massas, peixes, saladas e sobremesas. Boqueirão Express Grill, na rua Doutor Lobo Viana, 89. Nós hoje, segunda-feira, entregamos os nossos tradicionais brindes, né? E o nosso vencedor ontem foi o Fábio, lá do Casqueiro, em Cubatão. E ele já está aqui no programa e ele vai receber estes brindes após o intervalo comercial, tá? E o Fábio, vocês estão aí vendo ele na telinha. E daqui a pouco, depois do intervalo, ele recebe esses prêmios. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera, a troca de óleo da galera. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Sasman, tudo o que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasman você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasman tem tudo isso para você. Além do mais, a Sasman conta com a maior variedade de lustres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasman, soluções inovadoras. Visite o nosso showroom, Avenida Washington Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 2138-6768. Sasman. Auto Posto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Auto Posto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Auto Posto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Auto Posto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Auto Posto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga, na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro?
Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas, além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera, a troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone fax 3235-6948. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente santista, há 50 anos, servindo qualidade. Rua Bittencourt 299, em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. À noite no Dom Pedro você encontra os melhores lanches e porções da cidade. Contrafilé, isca de frango, o especial frango a passarinho e muito mais. Além da deliciosa batata suíça. Já na hora do almoço, pratos saborosos que vão deixar você com água na boca. Aceitamos cartões de crédito e refeição. E também fazemos entrega. Dom Pedro, hamburgueria, petiscaria e refeições. Rua Carlos Gomes, 151, esquina com a Teixeira de Freitas, no Campo Grande. Nesta quinta, 4 da tarde, assista ao novo desafio da Briosa. Portuguesa Santista e Catando vence. O time da Baixada vem de uma grande vitória na estreia do Paulistão. Nesta quinta, 4 da tarde, na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília. Arcoper, ar-condicionado e ventiladores pelos melhores preços e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Abrescas, onde seu sonho se torna realidade. Com estacionamento gratuito. Ligue 3234-1300. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Boa noite, voltamos com o Esporte por Esporte. Lembrando que o nosso querido Manduca está passeando, está na Argentina, no Uruguai, passeando no navio. E nós estamos aqui substituindo e falando de futebol, falando do Santos. E agora a gente vai fazer a entrega aí da premiação de ontem. Nós tivemos o jogador na tela. Temos ele para colocar aí, Aldo Neto? Podemos colocar novamente quem foi, para ver se o Wagner Frederico, que não esteve ontem aqui, descobre. Quem é este jogador, Wagner Frederico? Ah, isso é moleza, né, pô? O único jogador, o único, eu acho que é o único, hein, que jogou nos cinco, né? Nos 5 grandes, né? Considerando a Portuguesa ainda grande, coitada da Portuguesa. Portuguesa de Esporte. A Lusa. Miller. E jogou no São Caetano também, bem lembrado, o Aldo falando. Esse foi fácil ontem, né? É, muito fácil. E quem acertou e foi sorteado foi nosso querido Fábio, que está aqui no programa, o Fábio que é lá do Casqueiro. Foi fácil, Fábio, esse atleta aí? Foi fácil. Eu vi ele jogar em bastante clube do estado de São Paulo, então foi bem simples mesmo. E você costuma sempre participar ou esse domingo foi... Sempre participo. Sempre estou participando aí do programa, que é bem legal, sempre assisto e vejo os comentários, é bem interessante. Então, parabéns por ter sido aí os sorteados, o Felizardo, né? E você vai levar esse presente da Nita Alimentos, a Nita que tem aqui a farinha de trigo,
Me ajuda aqui, Ricardo Pérez, você que conhece O bolo, tudo, o fermento. tem o bolinho, o bolo de laranja. Isso que é aqui me uma dá uma fome delícia. violenta. E isso aqui é o fermentinho. Um pouquinho de fermento faz a massa crescer, né? Sabe fazer bolo, Fábio? Minha mãe sabe. Mas não precisa. também. Então aqui vai o presente da Anitta Alimentos. Nós temos também um brinde da Casa Branca Idiomas, Opa. né, ô Wagner? Um brinde personalizado da Casa Branca Idiomas. Casa Branca que fica aqui perto do Canal 3, Fica né? aqui na Machado de Assis. Casa Branca na Machado de Assis e na Bahia de Abreu fica a Casa Branca School. Vai aqui também. E com certeza este é o presente que você mais deseja. Você é santista, né? Tá com essa camisa, não tá para enganar não, né? Não. Santista roxo. Família todinha Santista. Então tá levando uma camisa do peixe aqui, ó. Ela tá fechadinha, tá no saquinho para você poder levar para casa. E você fique à vontade, passa para ele, Vladimir, por favor. E você fique à vontade aí para você mandar o recado aí pro seu bairro lá, pro pessoal de Cubatão, lá do Casqueiro. Casqueiro que é era o bairro do Samir Carvalho, né? Bairro do Toninho Silva, bairro de Toninho Bruno Silva, exatamente. Do Pita. O Pita veio de Cubatão, é verdade, né? O Pita é garoto de Cubatão. Pai de jogador. Queria só mandar um abraço pro pessoal lá só e parabéns pelo programa aí só. Um abraço para todos os amigos lá e parabéns pelo programa para vocês aí. Valeu, obrigado, Fábio, obrigado pela participação, parabéns por ser aí o sorteado e que você esteja participando mais vezes. E nós também temos neste programa a parceria da churrascaria Veneza, a Veneza que fica aqui no Canal 3, próximo também ao aniversário de Santa Cecília. Ali também tem um churrasco maravilhoso, uma costela, né? Um molhinho de aproveitar e cebola mandar um abraço tradicional, pro né, grande Wagner? Zé Luiz, grande Zé Luiz. Quando é que nós vamos fazer um clube? Vou conversar do Bom com ele, Paladar? vou conversar com ele pra Outra gente. vez estaremos lá. Quando Vamos é lá. que vamos ter esse privilégio? Vou passar lá, vou conversar com o Zé Luiz pra gente fazer um programa lá. Então tá certo. Bom, agora a gente vai para os e-mails em oferecimento da Top Games, a top da Baixada. Top Games, a top da Baixada. Boa noite! Nós aqui da Top Games preparamos algumas dicas para você presentear quem você ama. Para bebê, temos a linha completa da Fisher-Price, que trabalha coordenação, tato, visual, como este lindo cachorrinho, que vai ensinar as partes do corpo, letras, números e ainda canta musiquinha. Temos também as bonecas Baby Alive, que vai desde o modelo mais simples até a mais completa. Agora com uma grande inovação, a comidinha é reutilizável, ela é feita de massinha. E os meninos amam super-heróis, não é mesmo? Esta figura de ação tem quase 50 centímetros. Você encontra também modelos eletrônicos, acessórios e fantasias, onde vai transformar a sua brincadeira em realidade. Recebemos também a nova linha do Star Wars. Temos os bonecos, as naves e sabre de luz. E para trazer mais emoção para a garotada, temos a linha completa da Bandeirantes, bicicletas, motos elétricas para meninos e meninas e este lindo carro Smart para levar o seu bebê. Além de tudo isso, você encontra os principais lançamentos em videogames, Xbox One, Wii U, PlayStation 4 e os portáteis. E na Top Games não é só brinquedos e games não, temos uma linha completa de perfumes importados para o papai e para a mamãe. Estamos em 2 endereços, Shopping Parque Balneário, Piso Terra e Boulevard Otton Feliciano. Não esqueça de curtir nossa página do Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da Baixada. Top Games. É isso aí, Flavinho. O Antônio Vitor e o Bruno também estão querendo saber aqui a dúvida de se o Leandro Damião vai voltar para o Santos esse ano. Nossa, Ou se ele ainda está lá, vai continuar no Flamengo, né? Principalmente pelo fato do salário dele ser muito caro, né? O pessoal está duas perguntas aqui sobre o Leandro Damião. Minha opinião, né? Embora futebol as coisas mudem muito rápido, mas eu acho que o Leandro Damião não tem clima para jogar no Santos. Não, o problema não é ter clima, né? O problema é que ele é do Santos. Não, sim. Ele é do Santos, mas existe uma briga aí judicial, né? A situação dele é complicada. O Santos tem tanto jogador para ataque hoje que não tem a mínima condição do Leandro Damião ser reintegrado. Eu também tenho a opinião do Wagner. O que você acha, Vladimir? Não, eu acho que ele não tem a menor condição de voltar para o Santos mais, não. Acho que ele
vai terminar o contrato dele no Flamengo. E no Flamengo ele também não está sendo titular, né? Ele entra, fez uns gols no ano passado. Mas do último jogo agora, participou até de um lance de gol, mas... Então, mas ele está jogando esse ano no Flamengo? Tá jogando. Então o contrato dele vai até o final do ano no Flamengo? Ele está emprestado até o final do ano? Deve ser. Bom, então é mais um tempo que o Santos fica livre de uma parte do salário. Não sei se é inteiro, mas acho que é metade da parte do salário dele. Então está aí respondido. E o Luiz está dizendo aqui, com a sequência, o Luiz do Imbaré, ele está dizendo que com a sequência de jogos que o Santos vai ter agora, vai jogar com o Red Bull, depois com o São Paulo e com a Ferroviária aqui na Vila, dia 15, dia 18, se você acha que não seria interessante mudar esse jogo, principalmente da Ferroviária, para as 11 horas da manhã no Pacaembu à tarde. Luiz, o que acontece é o seguinte, quem muda esse jogo geralmente para esse horário de manhã é a televisão. Então, eu não sei até que ponto o Santos pode interferir nisso, né? O jogo neste domingo será às 11 da manhã contra o Red Bull, o que eu acho um absurdo nessa época do ano. Às 11 horas agora é muito quente. Se tiver aqueles dias de calor forte para jogar futebol, porque principalmente o segundo tempo. Quando tem a Série B ou a Série A3, eles jogam às 10 horas. É melhor, porque você acaba o jogo 15 para meio-dia. Quando começa às 11... o jogo ele vai, quando ele entra meio-dia, daí que a batata assa. É que, na verdade, a gente vai ser 11 horas, mas na verdade são 10, né? Se você analisar horário solar, 10 horas. É que no horas, próximo domingo já acaba o horário de verão, né? Dia 18 de fevereiro nesse já acaba. Domingo agora? Não, no outro. Dia 18. Então, mas o jogo é nesse agora, então vai ser... Esse aqui ainda é no horário de verão, é verdade. Como se fosse às 10 horas da manhã. Exatamente. Mas mesmo assim, eu acho que é um horário complicado. É um horário ruim, nessa época do ano. É ruim e o Dorival Júnior, particularmente, sempre criticou. Sempre disse que o Santos não se dá bem neste horário da manhã. E sobre o jogo, Flavinho, só para a gente dar a informação do Santos, é possível que o técnico Dorival Júnior tenha à sua disposição todos os jogadores contratados, os 6 jogadores. Né? Porque o Kleber já está treinando. Desde a semana passada. Já está treinando. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique foi apresentado hoje. Mas o Bruno Henrique parece que vai ter aí 2 semanas para se preparar melhor fisicamente. A última partida dele foi em outubro do ano passado. Ele foi apresentado hoje, o nome dele já apareceu no BID. Né? O nome dos outros jogadores também, com exceção do Vladimir Hernandes, que atrasou um pouquinho mais por questão do visto de trabalho, mas até o final da semana também deve ser regularizado. Ou seja, teoricamente, ele pode utilizar todos os jogadores. Embora 4 desses jogadores não foram inscritos no Paulista ainda. Aí por uma questão uma questão de opção do Santos, né? Porque só foram inscritos 20, ainda Exatamente. tem 8 para serem inscritos. E estão por enquanto, inscritos no Paulista, só o Bruno Henrique e o Matheus Ribeiro, lateral. O Kaique, o Vladimir Hernandes, e o Kleber também. Tem que contratar tanta gente, né? O Bruno Henrique não. Por enquanto, só o Kleber e o Matheus Ribeiro. Ainda, ele vai ser. O Kleber e o Matheus Ribeiro. Que foram inscritos. E tem toda essa preparação durante a semana. Nós comentamos ontem aqui que o Santos ele já iniciou o ano com mais tranquilidade em relação aos adversários, porque ele já é o bicampeão paulista, tem um time mais coeso, estreou muito bem, isso tudo gera tranquilidade. Então, essa tranquilidade ela dá paz na Vila Belmiro e o Dorival pode trabalhar visando esses próximos compromissos, que o Vladimir Matos vai até comentar, porque a estreia na Libertadores é após a 7ª rodada. Isso é um fator importante, você vai comentar, o Vladimir, para a NV Comunicação Visual. São mais de 10 anos de experiência no mercado, especializada em confecção de adesivos, banners, faixas, displays em acrílico e PVC, personalização de veículos, totens e fachadas em ACM. Ligue e solicite o orçamento NV Comunicação Visual, que fica na rua Frei Gaspar, 2975 em São Vicente. Ligue 3018-4000. Telefone novamente 3018-4000, NV Comunicação Visual. Vladimir, esse tempo para chegar na Libertadores, que é o grande projeto, é o grande sonho do torcedor, do Dorival Júnior, do presidente Modesto, de toda a diretoria, com certeza a Libertadores é o foco principal. Chegar após a 7ª rodada é importante? Como você vê essa questão? Ontem eu comentei aqui que eu achava que era muito importante que o Dorival
utilizasse esses contratados agora, durante o Campeonato Paulista, para que eles tivessem um espírito de corpo maior, né? Se acostumem, né? Que isso é muito importante, né? E também para ajudá-la a definir quem vai para campo na partida inicial contra o Sport Cristal, se não me engano, dia 17, se não me falha a memória, logo após o clássico contra o Corinthians, né? Então, é dia 9, né, o jogo? Me parece que o último jogo do Paulista, antes da estreia na Libertadores, é o clássico contra o Corinthians. Mas a estreia é dia 9, né? Dia 9, é isso? Dia 9 de março. Dia 9 de março. Sport Cristal lá no Peru. E logo depois do jogo contra o Corinthians. Então, eu penso que seja importante para o Dorival colocar esse pessoal para jogar. Eu acho que ele não tem que poupar, eu acho que ele precisa encontrar o time ideal, né? Eu já disse isso, o Campeonato Paulista não é parâmetro para que ele possa ter definido quem é o time que vai entrar em campo. Então, ele tem que aproveitar mesmo esse Campeonato Paulista para fazer todos os testes que ele precisa fazer antes da estreia contra o... Só para corrigir a informação em cima do que o Vladimir está falando, de você tentar encontrar o time ideal, no Paulista é aquilo mesmo. O Kleber ainda não, mas deve ser. Os 4 que ainda não estão inscritos, os 4 dos 6 reforços, são o Kleber, o Kaique, o Bruno Henrique e o Vladimir Hernandes. O Matheus Ribeiro e o Bruno Henrique já estão inscritos. Mas a tendência, que até o final da semana, você citou pelo menos o Kleber... Você citou o Kaique... Kleber, Kaique, Bruno Henrique e Vladimir Hernandes. Quem está inscrito no Paulista, então, é o Matheus Ribeiro e o Leandro Donizete. Sim, mas eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo Pérez, porque antes ele comentou, elogiou bastante um atleta do Santos, porque aí você tem 3 atacantes que foram contratados. O Hernandes, o Kaique e o Bruno Henrique, né? E o Ricardo gostou muito do Arthur Gomes na partida de ontem. Será que esse menino vai ter espaço? Vai dar para ele jogar quando estiverem todos à disposição do Dorival ou Ricardo Pérez? Flávio, eu acho que o Santos tem uma confusão muito grande para administrar, principalmente o técnico Dorival, porque até hoje na apresentação do Bruno Henrique foi muito questionado isso, se ele é um jogador de 13 milhões e meio, se ele ia ficar no banco ou se não ia. Obviamente ele deu aquelas respostas clássicas e tudo, mas eu acho que quem tem prioridade para entrar no time é o Bruno Henrique. Eu acho que esse menino Arthur vai ser... Acho que o Dorival vai torcer sempre para ele jogar um pouquinho abaixo, porque vai ser um incômodo, né? E outra coisa, o ataque do Santos está formado. O ataque do Santos hoje é Vitor, o Ricardo Oliveira e o Copete. É o ataque que terminou como titular e que inicia o ano como titular, mas isso não quer dizer... O Copete nem fez gol, até o Vladimir lembrou que o Copete não fez uma grande partida excepcional, mas ele é o titular. Então, e esse moleque entrou, já fez gol. Teve uma personalidade muito grande, porque você geralmente, quando entra, o moleque geralmente entra acanhado, mas ele não, ele foi protagonista, deu até um pouco de sorte no lance do gol lá, mas ele fez uma bonita jogada, foi para cima, pediu bola, se apresentou, não sumiu do jogo. Claro que era um jogo que estava mais fácil, mas ele mostrou personalidade. E você vê o seguinte, Ricardo, o Santos, nesses 2 últimos anos, ele também colocou outros atacantes da base. O Lucas Crispim, o Matheus Nolasco, que vieram teve vários, o Giva, teve um monte. E nenhum deles teve a atitude que esse Arthur Gomes... Esse moleque, foi o terceiro jogo dele no profissional, ele jogou 2 ano passado, mas jogos de 15 minutos, ele entrava no final do jogo. E nessa ele entrou e entrou muito bem. No amistoso contra o Kenitra. Gostei, principalmente pela personalidade. E já foi bem também no amistoso contra o Kenitra. Ele fez gol, não fez também? Não, quanto ele deu assistência. Deu assistência. Agora, mas também se apresentou, foi jogador protagonista. Jogador que é muito cedo, é óbvio, está começando agora, mas é um jogador que vale a pena observar. Agora, nessa briga pelo ataque aí, você pode incluir mais um nome, viu? Que tem condição de ser titular também, que é o Thiago Ribeiro. Para mim, o Thiago Ribeiro, tirando o problema... se você excluir os últimos anos dele, que foram desastrosos em função do problema que ele teve de depressão, problema físico, ele é um jogador que, na minha opinião, de todos que estão aí, é o que tem mais condição de ganhar a vaga do Copete. Tecnicamente, sem dúvida. É o que tem mais condição de ganhar uma vaga no ataque. E a gente ainda vai falar do São Paulo e do Corinthians, que jogam neste meio de semana. E oferecimento do Pantera. O Pantera que fica ali na Carvalho de Mendonça 448. Lá você atende carros nacionais importados.
Tem lubrificantes de todas as marcas, material de limpeza para o seu veículo e aceita todos os cartões de crédito. Pantera, a troca de óleo da galera, ali na Carvalho de Mendonça 448. E depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho deste meio de semana, do São Paulo, do Corinthians e também da Portuguesa Santista, que joga na quarta-feira. A gente já volta. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada, em 2 endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. O grande lance é futsal, treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades, na Ana Costa, na Conselheiro Nébias e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multiimagem e Casa Planeta. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português e inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaschool.com.br. Mar ou piscina? Castelinho ou game? Futebol na areia ou basquete? Na dúvida, fique com tudo. O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para sua família. Venha aproveitar pertinho da praia e com o lazer padrão Macuco. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E viva agora com toda a alegria que você tem direito no Castel do Emonte. Restaurante e Pizzaria Maxins. Pratos executivos, serviço à la carte e variedade de pizzas. Venha conhecer a nossa qualidade. Disque entrega de almoço, porções e pizzas. Ligue 3234-4405 ou 3232-4839. Estacionamento gratuito para clientes. Aberto diariamente até a meia-noite. Restaurante e Pizzaria Maxins. Conheça a nossa qualidade. Conselheiro Nébias 656, no Boqueirão, em Santos. Queria parabenizar toda a família Teixeira pelo aniversário da TV, esses 20 anos muito importante, principalmente por trazer para toda a nossa região informações de suma importância, com notícias sempre frescas para toda a população e, consequentemente a isso, desejar para a família Teixeira que a TV não tenha só mais 20 anos, mas tenha uma longevidade bastante grande. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 2 décadas de sucesso dedicadas à nossa região. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Voltamos com o Esporte por Esporte para falar agora do Corinthians. E nós vamos falar do Corinthians, que joga nesta quarta-feira contra a Caldense, em Poços de Caldas. O jogo válido pela Copa do Brasil. Uma partida apenas, já tem a eliminação de uma das equipes. E o Wagner Frederico vai comentar sobre o Fábio Carilli, o novo técnico. Será que ele vai dar certo? Se não vai, qual é a sua opinião? Você vai falar para La Fenice, restaurante e pizzaria, restaurante e churrascaria lá na Praia Grande, La Fenice. La Fenice tem de tudo e de tudo tem. É pizzaria, é esfirraria, é lancheteria, é temaqueria e churrascaria. Paladar
para todos os gostos, para toda a família. Espaço Kids com monitoramento. Atendimento é VIP, é personalizado. Venha conhecer, comprovar e provar. La Feliz. Tem de tudo e de tudo tem. Avenida Presidente Kennedy, 5.196, Praia Grande. Telefone 3357-0342. Então, Flavinho, essa fase da Copa do Brasil teoricamente, parece fácil, né? Porque há uma grande diferença entre os times grandes e as equipes pequenas que disputam essas primeiras fases da Copa do Brasil. É óbvio, o Corinthians vai pegar o Caldense, no futebol a gente sabe que os resultados acontecem, as surpresas acontecem, mas se a gente for analisar as chances do Corinthians, são muito maiores por toda a estrutura, o elenco que tem, que é muito superior à da Caldense. Mas é um jogo, né? É um jogo. E esse regulamento da Copa do Brasil, que para mim é um absurdo, porque muda de fase em fase, nessa primeira fase, o Corinthians joga pelo empate. As equipes que visitam, né, os times de maior potencial, jogam fora, mas tem a vantagem no empate. É um regulamento para dar renda para o time pequeno, podemos chamar assim, né? E isso a vantagem mesmo. do empate para a equipe grande. Porque o time que está visitando é um jogo só, o time que está visitando tem a vantagem do empate. Na Europa também, as primeiras fases das Copas da Inglaterra, da Espanha, também são um jogo apenas, tá? Eu não me recordo, não sei se o Flamengo pode falar, se tem... mas lá é Europa. Se é pênalti... Não, mas é uma partida aqui só. Nesse regulamento... Europa, né? Nesse regulamento da Copa do Brasil, agora, o que está estreando este ano, na segunda fase, o empate leva a decisão para os pênaltis. Os times visitam as equipes pequenas, se der empate, na segunda fase vai para os pênaltis. E o Fábio Carille? Você acha que dá certo? O Fábio Carille, ele tem uma situação semelhante à do Eduardo Batista no Palmeiras. A diferença que pesa a favor do Fábio é que o Corinthians vem de uma campanha ruim. Ou seja, tudo que ele acrescentar vai ser a favor dele, né? Mas o elenco do Corinthians, a gente sabe também, mesmo com a chegada do Jadson agora, não é elenco para brigar por título. Vai depender muito da mão dele, né? Porque a gente vê no futebol muitas equipes, mesmo com jogadores medianos, se o técnico é muito bom e consegue implantar um sistema que funcione, o time vai longe. O exemplo é o Audax, né? O que o Audax fez no ano passado, o que parece que vai fazer este ano, né? Porque já começou muito bem, com uma estreia goleando uma equipe grande. Então, essa é a diferença. Mas, viu, Fred, eu vou até discordar, porque... eu vou te perguntar, Ricardo, do que o Fred acabou de falar do Jadson. Não, eu não acho... O Jadson, você acha que ele vai ter o mesmo sucesso que ele teve na primeira passagem? Eu sei que ele volta tem jogador bem fisicamente. Tem jogador que a gente fala assim, né, quando o cara tá de barriga cheia, ele corre menos, né? Quando tá de bolso cheio também. Hoje ele já tá com o bolso cheio. Mas acredito que no Corinthians, lógico que ele vai correr. Mas eu não acho que o time do Corinthians seja tão fraco que nem o Fred falou, não. O time do Corinthians tem o Rodriguinho... Não. Mas se você comparar com... acabou de dizer que não tem elenco. Não, é diferente de dizer que é fraco, né? Não, há uma grande diferença. Se a gente analisar individualmente, por exemplo, esse Marlone, eu acho ele um grande jogador. Tá faltando uma explosão, mas ele tecnicamente é um grande jogador. O Jô é um jogador que já foi de seleção brasileira. O Jadson é indiscutível, um ótimo jogador. O menino lá, o lateral, Fábio, né? O lateral. Fábio, da seleção brasileira. Seleção brasileira. Tem o Rodriguinho, que foi da seleção brasileira. Me aponte um jogador para fazer a diferença. Não, talvez time campeão, em teoria, tem sempre esse jogador. Sim, mas aí é que eu te digo, o Flávio falou a verdade. Às vezes o time encaixa, esse jogador sai do meio ali e surge. A gente vai ver quem é. Sim, mas a gente está falando em teoria, né, Ricardo? Mas assim... O que vai acontecer depois... Mas assim, por exemplo, o Santos também, quem é o jogador? Talvez o Lucas Lima, a gente também... Talvez o Ricardo Oliveira, a gente não tem um cara assim que tu fale... Tem vários que podem explodir, mas a gente não sabe exatamente quem vai explodir. Eu não acho o time do Corinthians tão fraco como as pessoas falam.
Mas é o tal negócio, é que nem você falou, vai depender do técnico fazer com que essas flechas se tornem mortíferas. Eu acho que entendeu? se você... Eu não rotulei o time do Corinthians como um time fraco. Time Mas fraco falou é o um time... elenco, o elenco era fraco, o elenco era mais O fraco. elenco não tem elenco para brigar por título, na minha opinião. Então, mas vai eu disputar não a Copa acho do que seja tão Brasil, assim, quando não. chegar na hora da onça beber água ali, de enfrentar os grandes, não vai ter time para isso. No Campeonato Brasileiro também. Isso eu estou falando em teoria, é óbvio. Como você falou, de repente o time encaixa, o Fábio faz um grande trabalho, consegue implantar um sistema de jogo que surpreende os adversários, tudo pode mudar. Agora, né? É só você isso aqui lembrar, tudo é teoria, é só você palpite. lembrar, esse grande time que o Corinthians montou há 2 anos e meio atrás aí, o Jadson veio de troco lá do São Paulo. O próprio Renato Augusto estava mal no Flamengo. E quem era o coadjuvante, e quem era o protagonista, aliás, nesse time? Não era o Jadson. Não, tinha o Guerreiro, tinha o grande protagonista. Já não estava. O Guerreiro, quando chegou no Corinthians, ninguém conhecia Ninguém ele. queria, mas todo mundo grande que era o Guerreiro. Então, aquilo que aconteceu. Que o Ricardo está falando agora. O time encaixou, começa a surgir. Os times, eles começam desacreditados e daí depois no final do campeonato, esse time tá cheio, é um elenco muito bom. Mas qual a chance? O Cruzeiro, quando foi campeão brasileiro, todo mundo fala, também o Cruzeiro tem um elenco, o Ricardo Goulart, antes de iniciar o Brasileiro. Mas, Flavinho, quando você pega um time montado, que vem de embalo, se você compara, no início da temporada, que vem do embalo da temporada anterior, comparando com um time que está sendo refeito, o time que está sendo refeito, de repente, no final do ano, consegue fazer uma campanha melhor. Mas qual que é a probabilidade de sair melhor? É o time que já tem já vem no embalo. Um espetáculo disso aí, mas esses times que você está citando, eles se formaram. O Cruzeiro... O Corinthians que ele citou agora, mas são exceções, o Santos, são exceções. Ele começou um ano de 2010 com Neymar e Ganso que ninguém acreditava, e virou um timaço. Tá? Então o Vladimir também vai dar a sua opinião para Ícaro Alumínio, a empresa familiar atendendo no ramo de alumínio há mais de 30 anos. Trabalha com produtos de primeira qualidade. Lá, o que você procura, você acha. Trabalha com chapa de alumínio, rufos, escadas, insumos e materiais. Entrega-se de Cajati até Paraty. Agende uma visita com um dos representantes através do telefone 3468-6048. 3468-6048. Ícaro Alumínio, ali em São Vicente, na rua Cônego Teófilo Freire, número 41, com o amigo Luizinho. Vladimir Matos, você vai agora responder se o Corinthians ele tem time para disputar título ou não. O Wagner Federico já foi bem enfático. Com esse time não dá para ser campeão. Você acha que dá? Você responde na sequência de Maxins Restaurante. Restaurante e Pizzaria Maxins. Pratos executivos, serviço à la carte e variedade de pizzas. Venha conhecer a nossa qualidade. Disque entrega de almoço, porções e pizzas. Ligue 3234-4405 ou 3232-4839. Estacionamento gratuito para clientes. Aberto diariamente até a meia-noite. Restaurante e Pizzaria Maxins. Conheça a nossa qualidade. Conselheiro Nébias 656, no Boqueirão, em Santos. Olha, eu sou obrigado a concordar com o Wagner. Eu acho, de fato, o Corinthians não tem um elenco ruim, não tem, mas falta aquele atleta que faça a diferença. Pode ser o Jadson. O Renato Augusto, quando ele voltou para o Corinthians, era um jogador disputado pelo Flamengo, pelo Santos. Haviam vários clubes interessados no futebol dele. E esse rapaz fez a diferença juntamente com o Jadson. Se você olhar o Palmeiras no ano passado, de 2016, quem ouviu nessa vida falar em Moisés? O próprio Tietê. Era uma promessa. Mas quem fez a diferença? O Gabriel de Jesus e o Dudu, que teve uma campanha, fizeram uma campanha excelente. Então, o Dudu se esperava, o Gabriel Jesus explodiu, né? Então, o que talvez falte hoje ao Corinthians, olhando esse elenco do Corinthians, talvez seja o próprio Jadson. Talvez ele venha agora e faça a diferença. Porque, como você mesmo disse, Ricardo, o Marlone é bom jogador, o Rodriguinho é bom jogador, o Jô é bom jogador. Esse Gabriel, o volante, ele foi jogador disputado a tapa pelo Palmeiras, São Paulo, todo mundo queria acho que é Guilherme também, que veio do
Ele tem esse Guilherme Arana, titular da seleção sub-20. Guilherme Arana. Então, talvez o que falte no Corinthians é um jogador o maestro, aquele que tome a batuta e diga, eu vou tomar conta dessa equipe, como fez o Renato Augusto. Eu acho que o Renato Augusto no Corinthians foi mais importante que o Jadson. Sim, é o que eu estou falando. Né? E talvez falte isso. O Jadson está vindo com cara de super craque, mas na verdade, naquele time de um ano e meio atrás, né, um ano e meio, o grande protagonista era o Renato Augusto. Com certeza, o Renato Augusto era um jogador mais decisivo, né? O Jadson, eu tenho um pouco de dúvidas pela questão física. Mas hoje tem um monte de jogador veterano atuando aí, o Zé Roberto, o pessoal mais velho está jogando. Só que o biotipo do Jadson, ele não é um biotipo que possa se considerar que esse cara vai jogar com uma idade mais avançada, não. Eu acho que o Jadson, ele pode ser que não dê certo neste momento no Corinthians. A qualidade técnica dele é indiscutível. A questão é exatamente a parte física. A gente vai falar também sobre o São Paulo daqui a pouco e sobre o Palmeiras. O São Paulo que joga na quinta-feira contra o Motoclube para a Braga Pneus. A Braga Pneus, que é tradição e qualidade. Afinal de contas, são mais de 40 anos prestando serviços a você. Roda Pneus e mais de 70 itens disponíveis para o seu carro. Faça um orçamento sem compromisso. Braga, lá na rua Bittencourt, 259, Braga Pneus. A gente vai para o intervalo e voltamos para falar do São Paulo e do Palmeiras. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento La Fenice. Paladar para todos os gostos, para toda a família. La Fenice, Avenida Presidente Kennedy, 5.196, Praia Grande. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade, tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Venha fazer suas compras do dia a dia no Supermercado Santa Terezinha, porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional, padaria com as melhores promoções da semana e a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no Supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau, quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em 2 endereços: Avenida Epitácio Pessoa, 241, no Embaré, e na Carvalho de Mendonça 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. O melhor remédio contra a crise é acreditar. Anuncie na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Ligue 3202-7107. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Estamos de volta com Esporte por Esporte. Nosso querido Armando Gomes está viajando, passeando lá no Uruguai, na Argentina, de navio, gostoso.
Você foi ano passado nessa viagem também, né, Ricardo Pérez? Realmente uma delícia. Na MSC. Eles foram no MSC Música. Quando nós fomos no Preciosa. Mas é uma delícia. O Armando costuma acordar no navio que horas? 9 horas, 10 horas da manhã? Que horas eu não sei, porque eu também acordava à tarde. Mas no navio tu tem o que fazer 24 horas por dia, né? Você não para. Não tem nem que dormir no navio, né? A pior coisa que tem que fazer no navio é dormir, que tu quer aproveitar tudo. Se ele já fica aqui na Baixada passeando, jantando, imagina no navio. E outra coisa, navio tu come, se quiser emagrecer, não vá para navio, porque tu tem 15 refeições por dia. Imagina o Flavinho dentro de um navio. Deus me livre. Você volta com uns 10 quilos a mais. Eu, há 7 anos atrás, quando eu tive a minha lua de mel com a Juliana, nós fomos neste roteiro de navio para a Argentina, muito gostoso. Você engordou quantos quilos? Muito bom. Não, eu como um pouquinho. Vocês é que fazem muito... Ele emagreceu o navio. Falar em comida, eu queria mandar um abraço pro Seu Coxinha. Seu Coxinha, que é um dos nossos parceiros. Você já pediu a sua coxinha hoje? Se não pediu, deveria pedir. Coxinha no copo, bolinhas de queijo, maravilha, e até churros tem lá no Seu Coxinha. Seu Coxinha está na Carvalho de Mendonça, número 316. Você pode pedir pelo telefone 3385-9222. Ligue agora, Seu Coxinha da Carvalho de Mendonça, a nova onda que chegou para ficar. Vladimir Matos, o Palmeiras, você já deu um pitaco ontem, falou bastante, mas tem gente que não assistiu ontem. Você pode falar se o teu pensamento é igual ao do Corinthians que você acabou de citar. O Palmeiras tem time para ser campeão, disputa Libertadores forte. O Palmeiras ainda tem para estrear o Guerra, né, o meio-campo, que chegou recentemente. Me parece, os rumores lá em São Paulo, é de que o Palmeiras está negociando a compra do colombiano, do Borba, do Atlético Nacional. Do Atlético Nacional, parece, o atacante, as conversas estão bem adiantadas, né? Eles resolveram reduzir o valor da... É porque ele estava esperando também uma proposta da Europa, não veio. Teria havido uma proposta da China, mas que não interessou a ele, da Europa não veio. E aí o clube estaria disposto a reduzir um pouco a pedida e a patrocinadora aí conciliou com o interesse da patrocinadora em presentear o Palmeiras com mais um atleta. Então eu acho que o Palmeiras ainda, primeiro que nós temos que entender a proposta do Eduardo, que ele disse que ele vai jogar também no 4-1-4-1, né? Tem alguns jogadores que não atuaram, foi o caso do Moisés, está retornando agora. Eu acredito que o Palmeiras vem mais forte do que em 2016, um time mais cascudo, óbvio que vai sentir a falta do Gabriel de Jesus, mas eu gostei muito da atuação do Dudu na partida de ontem. Eu acho que ele foi bastante atuante, ele foi bastante colaborativo com os demais jogadores. Eu não sei, eu acho que o Palmeiras vem forte. É muito cedo, né? Eu acho que o Eduardo Batista carrega aquela pressão de substituir um treinador que foi campeão brasileiro com um time mediano, né? Mas eu acho que esse ano os times a serem batidos em primeiro lugar seriam o Santos e o Palmeiras, correndo por fora Flamengo e Atlético Mineiro. Eu acho. Wagner, você já citou o Palmeiras, você pode falar até um pouquinho mais, mas aproveita e fala também do Felipe Melo. Você gostou do Felipe Melo na estreia? Você gostou do que ele tem falado? Sobre o Palmeiras, assim, eu não digo que o Palmeiras é mais forte. Eu acho que o Palmeiras, pelo contrário, o Palmeiras começa como uma incógnita. Por quê? Contratou jogadores, já tem grandes jogadores, se reforçou bem, principalmente com a chegada do Guerra, mas perdeu duas peças fundamentais, na minha opinião. O Gabriel Jesus e principalmente o Cuca. Então eu acho que o ano do Palmeiras vai depender muito de resultado agora no começo. Porque imagina esse time com a cobrança, né, que vai iniciar o ano, cobrança de time campeão, cobrança de time que contratou mais ainda, que já tinha um elenco grande e contratou mais. Então a cobrança da diretoria e da torcida é muito grande, vai ser muito grande. Então eu acho que o Eduardo Batista vai depender muito de resultado. Se esse time começar a claudicar no Campeonato Paulista, ele não termina o campeonato.
O Eduardo pode ter Paulista certeza. não tem como claudicar. O Campeonato Paulista Não ele sei, passa. como não? O Pode problema é quando acontecer. começar a Libertadores. Você ainda tem o Mina, O zagueiro que já começou a treinar deve estar à disposição no próximo Quer dizer, jogo. você tem que pensar que ele tem uma estrutura muito forte. Mina, pode falar o que quiser do Felipe Melo, mas ele é um jogador importante para essa campanha do Palmeiras. O Dudu é um jogador importante, o Moisés, o Tietê, dependendo aí do Tietê é um grau grande da jogador. condução dele. O Palmeiras tem um grande time, eu não estou dizendo que não tem. Só que perdeu a sua grande referência e perdeu o técnico. Quer dizer, é um novo trabalho. E uma coisa que pode causar problema para o Palmeiras também é a disputa por vaga. Porque vai ter muito medalhão no banco. E quando você tem um técnico que não tem, né, as costas grandes, que não tem o moral que tem um técnico como o Cuca, o jogador e o time não está bem, o time começa a empatar, a perder ali, os jogadores que estão fora começam a pressionar para entrar. Então isso pode atrapalhar também. Não tô querendo aqui aí, fazer Ricardo, uma dê sua previsão opinião. pessimista, mas acho que o não Palmeiras... vai ser um teste para o novo presidente, porque o Paulo Nobre era uma pessoa com a personalidade extremamente forte. Exatamente. Né? Mais uma situação que você me lembrou que me fugia aqui. Mudou também o comando na diretoria. Então, o Palmeiras vai ter que se reencontrar. Ô Fred, vocês acham assim, mesmo o Palmeiras ter sido campeão brasileiro, ter semifinal do Paulista e tudo, vocês acham que o Palmeiras, por algum momento, ele encantou ou foi um time pragmático que conseguiu apenas os resultados? Porque eu não vi nenhum grande jogo do Palmeiras. Não foi um time que encantou, mas foi um time competitivo, eficiente, muito pela habilidade do Cuca. O Cuca é um grande treinador, né? Já mostrou isso no Atlético, foi campeão da Libertadores, outros trabalhos, ele tinha aquele estigma de técnico... Quando precisou peitar o Dudu, exatamente. Ele peitou. Agora, então, isso que eu estou dizendo. Depois deu a faixa de capitão para ele. Será que o Eduardo Batista, quando precisar peitar alguém, vai ter essa moral? Vai ter esse respaldo da diretoria e da torcida? O Dudu jogador? Sim. Quem que peitou ele? O Cuca teve problema no início. Teve problema com ele? Eu não sou. Teve porque o Cuca sacou ele em umas partidas e o Dudu ficou bravinho. E daí depois o Cuca foi lá e malandramente deu a faixa de capitão pro Dudu, que não deveria ser nunca o capitão do Palmeiras. É um time que tem Zé Roberto, que tem Dudracena. Ele é extremamente nervosinho. Ele não deve, mas o Cuca lhe deu até para dar responsabilidade, né? Falou, então você é o cara? Às vezes uns tapas na orelha dá mais responsabilidade. E aí acabou dando certo, foi campeão. A gente volta daqui a pouco para falar do São Paulo, que tem a Copa do Brasil nesta quinta-feira, e vamos falar do Santos também, com algumas coisas a mais do Peixe, o Santos Futebol Clube, depois do intervalo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participar, o Manduca tá no ar. Atenção para o top de 5 alegrias. 5, 4, 3, 2, 1. Pode comemorar! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para sua família. Aproveite esse projeto especial e as condições imperdíveis que só a Macuco pode oferecer. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E tenha muita alegria para contar no Castel do Emonte. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologias de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Sala e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família.
Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Restaurante Acrópole é tradicional e gastronômico desde 1982, especializado em frutos do mar e paella, com o Festival do Camarão com 12 tipos de pratos a preço único para 2 pessoas, 62 tipos de pizzas e vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça 3237-3609. Restaurante Acrópole, Avenida Pinheiro Machado, 1008, no José Menino, em Santos. Vem aí, Carnaval 2017. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259, em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Voltamos com Esporte por Esporte para falar do Santos Futebol Clube. A gente vai dar um pitaco também no São Paulo, que tem um motoclube nesta quinta-feira. Mas Ricardo Pérez, tem e-mail aí sobre o Santos, sobre o Peixe? Tem e-mail sobre tudo. A maioria é sobre o Santos, mas tem e-mail sobre tudo. O pessoal lá do Canto do Forte está perguntando para o... Canto do Forte, Praia Grande. Canto do Forte, Long Beach, Praia Grande. Está perguntando para o Vladimir exatamente sobre o Palmeiras. Se ele acha que esse patrocínio do Palmeiras aí é alguma lavagem de dinheiro ou se a Crefisa tem realmente um retorno. É o que o telespectador escreveu aqui. Ou se é uma coisa que realmente dá retorno para as empresas que anunciam, porque os valores do Palmeiras são altíssimos, né? Olha, as pessoas experientes, os expertise em marketing, diz que a exposição que a camisa tem, que as marcas têm na camisa do Palmeiras, com transmissões de televisão, mídias sociais, jornais, revistas, né? Vale todo esse investimento. Agora, mais importante que a Crefisa é a FMU, que também pertence a família proprietária da Crefisa, né? Enfim, mas eu não acredito em lavagem de dinheiro. Eu acho que eles têm muito dinheiro e ela está disposta a bancar. Ela tem pretensões políticas, eu né, acho Vladimir? que a grande ambição dela é chegar a presidente do Palmeiras com o aval do Mustafa Contursi. Eu não tenho dúvida disso. Ela tem o apoio do Mustafa? Sim, tem. Então ela tá gastando. Tem poder dentro do clube. Ricardo Pérez, você vai ler um e-mail agora do Santos Futebol Clube para o Clube Atlético Santa Cecília, que tem aulas de dança, tá? Você quer fazer aula de dança, apareça lá no Clube Atlético Santa Cecília com o Lorival, coordenação do Lorival, que fica ali na rua Alfaia Rodrigues, número 281, telefone 3027-8299, 3027-8299, você pega mais informações, mas lá tem uma equipe de professores e professoras, venha fazer parte dessa melhor terapia de vida, porque dançar não tem idade. Ricardo Pérez, tem algum e-mail aí sobre o Peixe? O Michel Bertucci lembra aqui pra gente que hoje faz 20 anos que o Santos foi campeão do Rio-São Paulo, lá com aquele gol do Juari, lembra? Contra o Flamengo. Juari não é o Juari da época. Não é aquele Juari, é o outro Juari. Anos 90, é isso? Final dos anos 90. E ele também pergunta para o Fred se o Fred acha que um jogador, como no caso do Bruno Henrique, que custou 13 milhões e meio, vai ter muito mais chance do que um jogador que veio da base como o Arthur, que tem um custo infinitamente menor. Se os dois vão ter chances iguais dentro do time. O Bruno Henrique foi um pedido do Dorival Júnior, né? É um jogador que o Dorival já queria há algum tempo em outros clubes até.
Então é uma tendência natural que ele venha com uma possibilidade muito maior de ter espaço na equipe. O Arthur Gomes é um jogador jovem, um garoto, uma promessa, né, que está tendo espaço. Mas eu acho que se no decorrer da temporada o Bruno Henrique não justificar, né, todo o investimento que o Santos fez para contratá-lo, e de repente um outro jogador, que pode ser o Arthur Gomes, ou o próprio Thiago Ribeiro, ou o Kaique, que estão aí... Ou o Hernandes, que fez gol de bicicleta. Ou o Hernandes. Se esse jogador comprovar dentro de campo que merece mais espaço na equipe do que o Bruno, vai ter, porque hoje em dia você tem... o torcedor não é bobo, o torcedor está assistindo, o torcedor cobra, dirigente cobra, a imprensa cobra, então o técnico também não é burro, né? O técnico não vai contrariar todo mundo e optar por um jogador que todos estão vendo que não está dando resultado. Ô, Ricardo, só para te complementar, parece que na quarta-feira o Palmeiras e a Crefisa assinam a renovação de contrato de patrocínio somente nas camisas, 150 milhões até 2018. Deve estar dando bastante retorno para os dois, né? Porque ninguém renova contrato que não está dando certo. 118 milhões. 150 milhões até 2018. Quer dizer, não é por ano, não. 2 anos. 2 anos, 175 milhões É por muito ano. dinheiro, mesmo assim, é muita grana. Muito dinheiro. O que alguns torcedores do Palmeiras já perguntaram aqui é se esse novo presidente vai continuar batendo de frente com o Paulo Nobre, lá os dois brigando, até porque o Palmeiras ainda deve muito dinheiro para o Paulo Nobre. Na verdade, ele bateu de frente porque ele tem o apoio exatamente da presidente da Crefisa, que não se dá com o Paulo Nobre. Então, isso é briga política no Palmeiras que pode atrapalhar a equipe dentro de campo. A gente vai falar agora do São Paulo. Porque o São Paulo tem um jogo decisivo. É decisivo porque é uma partida só na Copa do Brasil contra o Motoclube. Você acha que o Rogério Ceni, treinador, ele poupa jogadores ou vai com o time titular, Vladimir? Eu acredito que ele vai com o time titular. Ele precisa mostrar serviço, né? Mas ele precisa provar para a diretoria que ele que valeu o esforço que eles fizeram e o investimento que está sendo feito na carreira dele, né? E depois desse começo desastroso nessa parte, tudo bem que ele pegou um adversário muito difícil, que foi o Audax, muito bem organizado, né? Mas ele precisa mostrar resultado. Eu imagino que ele não pode correr o risco de voltar dessa viagem desclassificado. Vocês pensam a mesma coisa, Wagner? Eu não imagino, eu tenho certeza absoluta, ele não é louco. É um jogo decisivo, é Copa do Brasil, é mata-mata, já elimina. Se o São Paulo perder, tá fora. E Copa do Brasil é o principal projeto de São Paulo, ou não, este ano? Fora o Campeonato Brasileiro, no primeiro semestre, pelo menos. É o meio mais fácil para chegar na Libertadores do ano que vem, né? O Ricardo Pérez, ele pode até falar que o Rogério Ceni ontem, após a partida, foram falar para ele sobre a derrota e ele deu um monte de scout lá, Ricardo, você viu a entrevista? Futebol, mas eu até, chutes, bateu 50 escanteios. Eu não simpatizo muito com o Rogério Ceni, como todo mundo aqui na São Paulo, não simpatiza muito com ele, porque ele é um cara que ele é um falso humilde, ele tem uma empáfia enrustida ali. Mas tudo bem. Mas ontem ele falou até uma coisa que é verdadeira. Ele, depois de justificar que o São Paulo teve números bem superiores ao Audax e acabou perdendo, ele lembrou que na final do São Paulo contra o Liverpool, né? Isso. Que o Liverpool chutou 27 bolas a gol e o São Paulo chutou 3. O Liverpool teve 21 escanteios, o São Paulo teve 1 e o São Paulo foi campeão. E ele falou, futebol é isso. A teoria se esvai porque só vale a bola que entra, né? O futebol não é que nem a escola de samba, que você dá pelo todo, não é subjetivo, é objetivo, né? É complicado isso. E é por isso que eu acho que ele tem que pensar exatamente o contrário. Ele tem que pensar em formar time para jogar. É óbvio que ele, muitas vezes, o time dele, qualquer time, vai jogar, vai atacar muito mais do que o adversário, mas vai acabar perdendo. Mas a preocupação do treinador é fazer a sua equipe jogar. Exatamente. Mas aquela história, né? Se o futebol não fosse passional, né? Se você monta um time, o teu time deu 30 ataques no gol, não fez nenhum, e ele monta um time que o time só deu um ataque no gol e fez 1-0, você foi muito melhor técnico que ele. Sim. Apesar que ele venceu. Sim. E a gente só olha o resultado final. Qualquer pessoa que analise tecnicamente pode ver, pô, esse time jogou melhor que o outro, mas não ganhou.
Mas aqui não, aqui só vale se a bola entra. Se a bola bateu no bumbum do zagueiro, na orelha e entrou, não interessa nada, interessa que a bola entrou. Mas olhando para o futebol de São Paulo, atualmente os únicos clubes que você pode fazer essa pergunta, se vai entrar com o time titular ou não, é o Palmeiras e o Santos, né? É verdade, porque os outros estão pressionados. Eu não acredito que ele tenha um segundo time e o Corinthians ao mesmo tempo. E não acho nem, se tu quer saber, não acho nem que o Palmeiras usaria disso, porque o Palmeiras também tem um técnico. No íntimo dele, ele está pressionando, ele está se autoafirmando, está tentando se firmar como um técnico de um time grande, né? Então ele também tem esse problema. Mas seria, o Palmeiras e o Santos são os times que poderiam se dar ao luxo disso, pela situação, né? E eu acredito que o São Paulo vai passar da primeira fase, mas imaginem se o São Paulo é eliminado pelo Motoclube. Como é que fica o ambiente, né? Mas eu acredito que o São Paulo... E o São Paulo tem uma sequência ruim, né? Agora vai jogar esse jogo, que é fora, e depois joga com a Ponte no Morumbi, e depois joga com o Santos aqui na Vila. É uma sequência muito complicada. Bem, queria mandar um abraço pro pessoal lá do Tertúlia, da Churrascaria Tertúlia. A gente, quando vai lá, sempre muito bem atendido, a gente agradece o carinho. E você pode também fazer a sua festa lá, jantar, almoçar, porque o Tertúlia vale muito a pena. Eu até lembrei ontem um amigo meu chamado Carlyle, ponta direita lá da Catanduvense, quando eu joguei lá em 1989, ele sempre falava: o prazer não tem preço, é o preço do prazer. Então você vai gastar um dinheirinho no Tertúlia porque vale a pena. E nem é tanto assim, né? Nem é de segunda a sexta, então é uma moleza. Muito, vale a pena, vale muito a pena você ir na Churrascaria Tertúlia. A gente vai chegando ao final do nosso programa. O Armando Gomes, para quem ligou a televisão agora, está viajando, está passeando. Uma semana aí de descanso, de curtição, está lá no Uruguai, na Argentina, passeando em navio. E nós estamos aqui com toda a equipe, os nossos câmeras, o pessoal da produção, trabalhando, porque o Esporte por Esporte não pode parar. O Esporte por Esporte está no ar há 25 anos. A gente agradece as parcerias aí da Nita Alimento, da Massas Venezas, do Boqueirão Express Grill, do Braga Pneus, NV Comunicação Visual, do Seu Coxinha, do Pantera, da Churrascaria Veneza, da Churrascaria Tertúlia, do Boqueirão Express Grill. Nós agradecemos todos esses parceiros e eu peço agora rapidamente o destaque final de cada um dos nossos integrantes. Vladimir Matos. Boa noite, Flavinho. Boa noite, companheiros. Quarta-feira, 20 horas, todos os caminhos levam a Aurico-Mursa. Torcedor, compareça. É muito importante nessa campanha da Portuguesa rumo à Série A2. Obrigado, Vladimir. Frederico, seu boa noite. Boa noite a todos, até a próxima. E você fica até sexta-feira, é isso? Até sexta-feira você vai ter que me aguentar aqui. Opa, com o maior prazer. Ricardo Pérez, boa noite a você. Um grande abraço, lembrando a vocês que sexta-feira que vem tem Grupo Tempero lá no Vasco da Gama. A partir das 21 horas até 1, Grupo Tempero lá no Vasco da Gama. Um abraço ao Pepino, presidente do Vasco, sempre junto com a gente. Um abraço ao Pepino, ao seu filho Tiago, que estão sempre aí apoiando o esporte. Eu queria mandar um abraço também para a dona Creuza, que sempre nos assiste lá da Pompeia, ao Emerson ali no Imbaré, que também não perde um programa. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores. Chegamos ao final de mais um programa e, como o nosso querido Armando sempre diz, Deus existe. Muito boa noite, que Deus abençoe você e a sua família. Leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga ali pro bate forte e é líder de audiência.